Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje estaremos discutindo direitos e saúde da mulher com a deputada estadual Dulce Amorim e Ana Flávia Dantas, que é advogada e professora universitária. Dulce, Aninha, muito obrigada pela disponibilidade, é um prazer receber vocês aqui. E eu já queria começar com um assunto polêmico. A gente sabe que nós temos uma certa imaturidade social na discussão de direitos reprodutivos da mulher. Um machismo estrutural que acaba marcando a todas nós, marcando a sociedade como um todo, e um patriarcado como nota distintiva do nosso padrão de criação. E aí a gente viu recentemente a questão de que planos de saúde estavam exigindo quase uma outorga marital, uma outorga uxória do marido, para colocar o DIU nas mulheres. Deputada, eu sei que a senhora tem um projeto de lei ligado a isso e eu queria começar com esse ponto. Olá, Isabela, olá, Ana Flávia. É muito bom estar aqui com vocês para a gente debater justamente esses pontos que trazem uma certa, vamos dizer assim, uma estranheza na sociedade, não é? E a gente imagina que em pleno século XXI, não é, os planos de saúde, né, as seguradoras exigem das mulheres que levem a autorização dos esposos para que possa usar o DIU, né? Então, a gente entrou com um projeto de lei para que isso não aconteça. A mulher ela tem que ter liberdade quanto a isso. A gente sabe da importância que é a questão do casamento e tudo, mas tudo tem que ser em acordo. Eu mesmo prezo pela paridade entre homens e mulheres e não em um mandar no outro. Eu acredito que um casamento ele tem que ser uma instituição onde ambos se sintam bem e estar ali naquele relacionamento. E quanto à questão da maternidade, isso também não é diferente, porque a mulher é quem pare, a mulher é quem realmente gera o filho. Então, ela tem que ter essa autonomia de decidir se realmente quer usar o DIU ou se realmente quer ter um bebê. Então, essa questão do marido, de colocar o marido para decidir isso, levando uma autorização, eu acho que isso é arcaico e é uma coisa que a gente não pode aceitar mais em pleno século XXI. É uma conversa que tem que ter na questão do planejamento familiar, tá entendendo? É importante os dois estarem de acordo na questão de planejar quantos filhos querem ter, essa questão toda, mas daí precisar de uma autorização do homem, aí eu acho que já é, vamos dizer, já é fugir realmente de uma esfera de liberdade totalmente desqualificada para a mulher. É uma coisificação excessiva do nosso corpo, né? O nosso corpo é do nosso marido e não nosso. Isso. Aninha. Primeiramente agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a Isabela, Belita, né? Bela, né? Agradecer também a deputada Dulce pela conversa, né? A oportunidade da gente debater esse tema. E, na verdade, debater a título de conversa, né? Porque a questão da cidadania exatamente é essa, é a gente desmistificar a cidadania enquanto como um conjunto de normas e leis que vai ficar apenas abstrata aos causídicos, né? A advogados, a deputados, senadores. E termina que o povo, né? Ele se sente muito que excluído. Então, a importância de um programa como esse é exatamente essa, a possibilidade exatamente da educação. Porque isso é educação, isso é cidadania. Cidadania não é só um RG, cidadania não é só um título de eleitor, cidadania é a utilização plena dos direitos e deveres inerentes a todo e qualquer cidadão, né? Quando a gente fala de direito reprodutivo, é uma temática muito interessante. Por quê? Primeiro, né? A mulher, ela ainda é, em termos, né, a nossa Constituição Federal estabelece no artigo 5º, né, inciso 1º, salvo engano, que a mulher e o homem, né, são todos plenos do seu direito. Então, igualdade de direitos. Só que a gente sabe que esse princípio da igualdade ele é meio que mitigado, vamos assim dizer, no dia a dia, na verdade. Quando a gente tem essa questão ainda de discutir direito reprodutivo da mulher, o cansaço, ao mesmo tempo a necessidade da luta e a necessidade da gente conversar com essas novas gerações e as antigas também, como nós, né? Ou como eu, que a mulher em si, ela tem o direito ao seu corpo. A mulher em si, ela tem direito a ser mãe ou a não ser mãe, né? A mulher, ela tem, para além do marido, logicamente, conversando com o seu companheiro, conversando com outra companheira, o que seja, é a necessidade de juntos discutir essa questão de ter ou não ter filhos, por mais que a sociedade ela cobre. E isso é interessante ainda quando a gente começa a pensar no mercado de trabalho.
que a gente sabe que existe ainda muita discriminação em termos da mulher no mercado de trabalho. A mulher já começa na entrevista de emprego, apesar de ser terminantemente proibido, que é uma conduta discriminatória, é importante a gente dizer isso, é uma conduta discriminatória, mas ela já começa a passar por aquela pergunta: você tem interesse em engravidar? Você vai engravidar? Tem mais ou menos, conversando com o seu marido, né? Mas você tem mais ou menos a noção de quando essa gravidez ela vai chegar? E até mesmo, né, se você tem pretensão de engravidar, você sabe que a sua carreira ela vai ser interrompida, né? Ou você não vai ter tanta disponibilidade. Teve uma vez, Bela, que isso foi bem significativo para mim. Eu vi uma coluna uma vez que fazia assim: você é uma mulher de carreira, conquistei o meu primeiro escritório, né, dentro da empresa, e aí vem a pergunta: ter ou não ter uma foto da família, como é que eu vou decorar? Aí a resposta: depende. Se você é homem, coloque a foto. Porque isso demonstra que você é o provedor, que você tem segurança, que você vai ter interesse naquele seu trabalho. Se você é mãe e mulher, então eu acho interessante você não colocar. Porque então vai mostrar ao seu empregador que você não tem tanta, vamos assim dizer, tanto disponibilidade para esse trabalho, já que você não vai poder ficar longas horas, você não vai poder fazer alguma viagem, né, de emergência, porque sempre vai precisar ter alguém de cuidar. Então, quando a gente estabelece ainda, em pleno século XXI, né, que a mulher em si precisa da anuência do marido para ter, né, ou não o seu direito reprodutivo discutido perante um plano de saúde, não me causa, infelizmente, muito, como é que eu posso dizer, muita surpresa, porque a gente vê no dia a dia a quantidade de mulheres que são expulsas do mercado de trabalho exatamente por conta disso. Não é surpreendente, por incrível que pareça, não é, porque como o machismo ele é estrutural, ele está em todas essas estruturas, né? Ele está em toda a nossa realidade, ele está na forma até que a gente cria os nossos filhos. Eu sei que você é mãe de um menino e sei o desafio que é ser mãe de um homem e tentar não ser machista na criação desse homem, porque a gente reproduz a forma que a gente foi criado sem nem sentir. Daqui a pouco a gente está reproduzindo falas que a gente nem concorda, mas elas estão tão arraigadas dentro da gente que a gente não consegue agir diferente, a menos que a gente esteja em constante alerta. E a vida é essa, né, Bela? Não é, deputada? A gente está em alerta. E a gente estamos em construção, não tem nada dado, né? Você está em construção, então é elaborando. Quantas vezes, né, Bela, a gente nas conversas, aí Bela olhar assim para mim, eu fiz: calma, Bela, eu sou uma machista em desconstrução. Exatamente, o meu feminismo parte exatamente da ideia que eu estou em construção, e é nisso que a gente vai conversando. E quando a gente fala que tem meninos, é porque a ideia da questão machista, da questão estrutural do patriarcado, é porque é uma pressão para eles também. Sim. É totalmente desnecessária aquela ideia de que é só a mulher, precisamos defender a mulher. Precisamos defender a mulher porque, neste momento, é ela que está sofrendo o impacto. Mas, ao defender a mulher, a gente traz também como aliado o homem, porque para ele também existe um prejuízo imenso. Aqui só um homem que tem os dois, a sua renda familiar, que vai ser afetada diretamente quando a mulher vai ter a criança, porque ao voltar ao mercado de trabalho, passado o período de garantia provisória no emprego, ela é demitida. E hoje a gente sabe que é uma flexibilidade muito grande, né? Os 30 dias após ela já pode ser demitida, não é? Então, essa falta de segurança que existe justamente para a mulher é o que é difícil. E tem outro problema também. Quando a criança adoece, quando alguém adoece, quem é que vai para o médico? Quem é que vai faltar ao trabalho? Então, é a mulher. Então, são realmente várias situações que colocam a mulher, distancia a mulher cada vez mais do mercado de trabalho. E é isso que a gente tem que desmistificar. Quando a gente coloca aí a questão da paridade homem e mulher, às vezes as pessoas dizem assim: a Bíblia é machista. Eu sou evangélica, tá? Mas eu gosto de colocar assim: por que a Bíblia é machista? Quando Deus criou homem e mulher, ele não criou a mulher do pé, de uma parte inferior, ele criou da costela do homem, não é? Então mostrou o quê? Uma paridade entre homens e mulheres. Por que às vezes a gente quer sobrepor uma coisa sobre a outra? Não. Por que a gente está nessa guerra hoje? Por quê? Porque justamente a mulher ela foi muito afetada. Ela é muito afetada justamente culturalmente, como Bela aqui colocou, não é? Bem colocou, de ser, vamos dizer assim, só o chofer do fogão. Você já imaginou? Como é que você ser tratada assim? Não, mulher só serve para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque de lavar roupa.
Meu Deus, são termos assim muito pejorativos que a gente não pode aceitar. E aí, o que é que hoje surpreende bastante? É ver a mulher se superar e muito no mercado de trabalho. Ver a mulher provar que ela é tão capaz quanto o homem de ter de fazer uma boa administração e de realmente cuidar. Agora, veja, o que foi que aconteceu com a gente? A gente se sobrecarregou, porque hoje a gente trabalha fora, a gente chega em casa, as nossas responsabilidades de mãe continuam como nossas responsabilidades de esposa e de dona de casa, não é? Então, aí onde justamente a paridade ela é muito importante e a conversação entre casal também, porque se ambos trabalham fora, então os afazeres domésticos também são dos dois, não só de um, mas dos dois, não é? E aí é nesse diálogo que a gente se constrói e vai justamente desmistificando que as obras, as questões domésticas só diz respeito à mulher. É perfeita essa colocação, porque nós somos educadas para a economia do cuidado. E essa é uma economia invisibilizada. O valor econômico que tem a mulher cuidar da casa, a mulher cuidar dos filhos, a mulher cuidar de toda a estrutura, digamos, do interno da família, ela é invisibilizada no processo, só é valorizado o que o homem faz da porta para fora. E aí, para a gente mudar isso, a gente precisa realmente se defender feminista. Eu falo muito isso com a Aninha, porque ser feminista não quer dizer querer ser melhor. Eu quero ser igual, é a ideia radical de que eu tenho os mesmos direitos de um homem. Então, essa ideia radical de que eu tenho os mesmos direitos, ela só vai acontecer se eu trouxer o homem como alguém capaz funcionalmente de cuidar. O cuidado, ele é compartido entre homens e mulheres. Veja, se eu tenho um adulto funcional, seja de que gênero for, esse adulto consegue lavar louça, esse adulto consegue varrer uma casa, esse adulto consegue cuidar de uma criança. Mas a gente outorga e delega isso só às mulheres, e aí a gente acaba tendo toda a discrepância social que a gente tem. Sobrecarga de trabalho, né? De estresse, né? Aí aquela história, e quando vai namorar ainda tem cabeça? Não tem, né? Então, é dessa forma que a coisa funciona. Para um relacionamento ir bem, a gente precisa construir realmente toda essa questão de entendimento e tirar. É aquela história, erradicar totalmente aquela história que chegou do trabalho, o homem vai para o pé da televisão, vai para o sofá assistir televisão e a mulher vai para a cozinha, vai para o tanque. Não, chegou em casa, ambos vão ter que fazer os afazeres domésticos. Puxando mais assim para o direito do trabalho, é bem interessante isso, né? Quando a gente tem uma empregada, né, uma mulher que exerce, né, com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, né, que é uma pessoa que está lá regida pela CLT. Na CLT, ela vai dizer, a título para a mulher, né? Aí veja que a CLT ela ainda tem uma questão muito relacionada, que é o que a gente chama de efeito backlash, que é aquela proteção, mas que ao mesmo tempo desprotege a partir do momento que ela se torna um ser mais caro para o empregador, né? Nesse racionalismo econômico que a própria empresa pode fazer, ela vai dizer assim, é mais interessante eu contratar um homem do que propriamente contratar uma mulher, porque a mulher, enfim, vai ter mais direitos ou mais garantias. Lembrando que eu não concordo. O que a gente gosta de afirmar é que se esses direitos forem para ambos, percebam, porque aqui a gente não quer mais direito para nós. Não é uma rinha de criança onde quem vale mais no jogo. É a ideia de que todos tenham acesso a esses direitos. A partir do momento que todos têm acesso a esses direitos, nós tiramos a discriminação da mulher. Porque não é para a mulher, é para aquele ser que vai ter uma responsabilidade parental. Se você tem uma responsabilidade parental, se você tem uma responsabilidade de cuidado, porque a gente trata muito também da mulher, mas a deputada teve uma fala maravilhosa, que é, além das crianças, tem também os idosos. A gente tem uma sociedade nossa que está, né, envelhecendo. A gente tem uma questão ainda relacionada à questão etária e as pessoas também estão tendo menos filhos. Eu vinha comentando muito com meu marido recentemente e diz assim, né, minha sogra recentemente adoeceu e ficou ele e a irmã, e aquela agonia para estar dentro do contexto de cuidado, de hospital, e leva atestado, e quem pode hoje, quem não pode, né? E nossa realidade, que é de um filho só, né? A realidade da minha mãe já foram quatro filhos, mas e cada vez mais onde as pessoas vão tendo menos filho, é um. Ou então você nem é obrigado a ter um filho, mas e aí alguém que vai responder e vai se responsabilizar por aquele idoso, como é que fica? A gente tem apenas a possibilidade de atestado, e, né, que era o que a doutora estava falando, onde nós vamos ter uma situação que é difícil você ter um atestado de acompanhamento.
A própria CLT só estabelece que você teria a possibilidade de um dia a cada ano para ir para consulta médica de filho até 6 anos. Eu faço... Não, essa pessoa não teve filho. Porque eu não consigo. E olha como é bom a mulher estar em espaço de poder, porque a mulher mesmo, a mulher que está redigindo uma lei, não é que obrigatoriamente ela quer ser mãe, mas ela vê as amigas, ela vê o conjunto, ela vê a sociedade, ela vê a sua comunidade. E ela percebe como é difícil você ter um filho. A partir do momento que você tem uma criança de 1 ano, ela vai precisar, estando bem de saúde, né? Vamos partir dessa ideia. Uma criança que veio ao mundo, né? Plena de saúde, né? Ou uma criança que tem alguma necessidade específica, a gente vai precisar de muitas idas, não só a médico, como também a outros profissionais. Aí você vê, para uma criança de 1 ano são 12 vezes. Ultrapassou 1 ano, você vai ter pelo menos a cada 3 meses uma visita. E a CLT só garante o quê? Uma. O Estatuto do Idoso estabelece que a gente precisa. O idoso precisa estar acompanhado. A ECA estabelece que criança, a partir, acho que a primeira infância, na verdade, vamos aí para adolescente, 12, 13 anos. Eu acredito que até um adulto que dirá um adolescente, você vai precisar estar acompanhado. E como é que fica essa mulher? Entra ainda essa questão de economia de cuidado. Quando a gente está falando sempre no conceito de mulher, né? Essa mulher, a partir do momento em que ela exerce o seu mundo do trabalho, ela percebe que a jornada dela muitas vezes vai terminar dupla, tripla jornada. Quádrupla jornada, né, Bela? E a gente tem hoje o IBGE, porque é muito bom o IBGE, que tem alguns dados sobre perspectiva de gênero. A mulher, em média, mulher e homem, trabalhando, os dois. E vem as atividades relacionadas ao mundo reprodutivo, que são aquelas atividades relacionadas à casa, filhos, né, parentes e aderentes. Mas mesmo você tendo alguém para lhe auxiliar, você sabe que a mulher vai ter necessidade de fazer essa atividade. Ela precisa pelo menos gerenciar. E aí o que é que acontece? Dentro dessa pesquisa foi estabelecido que a mulher passa, em média, 10 horas a mais na semana que o homem com as atividades de cuidado. Se a gente analisar isso em termos de 1 ano, significa que você passou mais, além dos 12, mais 3 meses de uma atividade que ela é interminável. Então, veja a carga, a sobrecarga e o cansaço. Aninha, eu queria exatamente tocar nesse ponto, a dificuldade prática que a gente tem de poder acompanhar nossos filhos, os idosos. E eu sei que a deputada tem um projeto de lei bastante especial sobre isso, deputada. Fala um pouquinho para a gente. Veja só, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há mais de 20 anos, não é? Antes da CLT abranger também a questão das empregadas domésticas, eu tinha uma antiga empresa e coloquei ela justamente pela empresa porque dava direito à questão do FGTS e INSS, não é? E às vezes, quando ela precisa faltar, ela tem 2 bebês, quando ela precisa faltar, ela é preocupada com o atestado. Eu digo, para mim, você não precisa trazer nada disso, porque eu sei, conheço uma pessoa que já conheço há muitos anos. Mas você imagina, né? Toda vez que seu filho adoecer, você precisar chegar, o médico não, só tem como dar atestado para a criança, não é? Para a criança, não posso dar para você. Então, como é que você justifica? Você chega lá com atestado com o nome da criança. Mas sim você. Então, foi pensando justamente nisso que a gente aí estabeleceu que todos os hospitais, tanto particular como público de Pernambuco, sejam obrigados a dar justamente a declaração de acompanhamento. Dizer que a mãe, o avô, qualquer pessoa que acompanhou, ele vai ter direito a essa declaração dizendo que ela esteve lá no hospital, não é? Aí a doutora é quem vai dizer assim, a questão da abertura da lei de aceitar essa declaração. Por quê? Às vezes, na empresa, ela ainda é muito fechada de dizer, não, a gente só aceita se for atestado do nome da pessoa, não é? E aí onde a gente precisa contar justamente com a jurisprudência para justamente ampliar e fazer com que as empresas aceitem também, não é, essa questão da declaração. Dulce, é uma questão maravilhosa, porque veja, quando eu estava falando que a CLT só estabelece um dia, é porque só é obrigatório um dia, mas isso não significa que a empresa, conhecendo a índole da funcionária, e até mesmo essa empresa com a ideia da humanidade em si. E você vai perceber que uma trabalhadora, como é o caso da sua, uma trabalhadora feliz, uma trabalhadora que se sinta acolhida, que se sinta... até mesmo falta a palavra, mas porque respeitada, né? Mas enquanto humana, aquela questão da humanização.
ela vai ter um empenho muito maior no trabalho. Então, veja, empresa nenhuma pode dizer o seguinte, eu não recebo, né? A ideia ela pode abonar essa falta? Claro. Justamente. Esse atestado em si, né? Porque muito que se fala é o seguinte, mas eu quero evitar a fraude, mas a questão você conhece o seu funcionário, a sua funcionária. Então, você sabe muito bem que ela tem uma criança, até porque ela levou a documentação para ela, né, na hora que ela foi. E fica comigo, as meninas ficam lá em casa. Olha, que coisa boa. Porque a questão exatamente é essa, é você saber dosar, né? Isso. É você saber dosar. A Bela está cansada de ver o meu lá na faculdade, não dá para levar todo dia, lógico. Mas furou a rede de apoio, o que acontece? Né? Ele é o monitor de direito do trabalho, se sente o próprio, tem até crachá. Mas, e é exatamente isso, veja, não dá para você levar todo dia, como eu sei que não dá para ela levar todo dia, mas dentro do conceito dela, da empresa, que traz para dentro de si essa lógica de humanidade, que coisa boa. Agora, infelizmente, a gente sabe que não é no dia que a grande maioria. Está sem água, no dia que acontece qualquer problema na creche, não é? Como é que fica para essas pessoas, não é? E a gente tem poucas creches. Isso. Né? Então, a gente não tem rede de apoio para essas mulheres, porque o nosso feminismo também não pode ser um feminismo para uma mulher branca classe média. Ele tem que ser um feminismo que inclua todas as mulheres. Exato. Então, se eu não consigo ter um feminismo que inclui a pessoa que me ajuda na minha casa, que inclui a mulher negra periférica, eu não estou sendo feminista. Exato. Porque eu não estou defendendo a igualdade. Mas, tocando nessa questão da mulher periférica, a gente tem discutido muito e está na mídia a questão da pobreza menstrual. Isso. E eu queria trazer esse assunto, deputada. Olha, eu também tenho um projeto também que fala da pobreza menstrual, principalmente no âmbito aqui de Pernambuco. Eu sou professora também da rede estadual de ensino, então a gente sempre teve esse cuidado de observar o porquê que as adolescentes faltam justamente em um dado período do mês, não é? E quando a gente vai observar, vê o que é justamente no período do fluxo menstrual. E aí, infelizmente, tem muita gente que não acredita nessa questão da adolescente usar o miolo de pão, de usar o tecido velho, de usar isso, aquilo. Então, é verídico. Infelizmente, isso é verídico. Então, nós temos muitas pessoas que não têm acesso a absorvente, que não têm acesso a isso. Então, o que faz essa menina, às vezes, adoecer é a falta de higienização, de ter um produto adequado para usar, que é o caso do absorvente. E pensando nisso, a gente colocou isso justamente pedindo ao governo do estado que distribua isso tanto nas escolas, como também nos presídios, não é, femininos, nas unidades prisionais femininas, porque até um dia desse havia a mesma coisa do kit de higiene para homem e para mulher. Como é que pode? O homem nunca menstruou e nunca vai menstruar. Estranho, né? Seria um absorvente no deles. No deles, justamente. Mas a mulher, ela precisa ter essa segurança independente de onde ela esteja, não é? E aí, pensando nisso, a gente colocou esse projeto de lei, está em tramitação. Eu fico assim na dúvida se ele vai ser aprovado, porque ele onera o Estado e não é para isso, não é? A gente não tem poder sobre isso, de onerar o Estado na questão dos nossos projetos de lei, mas a gente está justamente pensando na qualidade da saúde feminina. E aí, outro dia, a gente estava no Palácio conversando com o próprio governador, eu falei que tinha esse projeto, ele disse que tem todo interesse justamente em apoiar esse projeto, de fazer isso aqui em Pernambuco. Então, eu creio que o próprio governador Paulo Câmara vai estar trazendo, vai estar colocando um projeto de lei justamente efetivando a distribuição desses itens necessários à saúde feminina, tanto nas escolas públicas, quanto nas unidades de saúde, como também nas unidades prisionais. A importância que é justamente até para a emancipação feminina. Sim. Eu até em uma entrevista que eu dei em Petrolina, eu falando assim, disse, o homem não menstrua, mas geralmente ele convive com a mulher que menstrua, não é? E a gente já sabe que só a mudança de hormônio que acontece para a gente no período menstrual, ela já não é fácil. E quando você ainda se depara com questões, vamos dizer assim, sociais, financeiras, onde você não tem como comprar um pacote de absorvente, onde você não pode se sentir digna ali naquele período, isso mexe também com a nossa autoestima, sim, não é? Então, para as nossas adolescentes, para as mulheres também, periféricas, que não têm condição de ter, é muito importante essa questão do governo, realmente, assim como o anticoncepcional. Aí a gente volta para a questão... Então, assim como os postos distribuem isso, o absorvente ele tem que ser também um item
essencial na distribuição nos postos de saúde, nas unidades de saúde, como também nas escolas públicas. Para quê? Para assegurar justamente às nossas mulheres uma qualidade de vida e onde ela possa ter realmente saúde. E saúde é uma coisa que a gente não pode brincar. E a gente sabe, principalmente quando se trata do órgão feminino, né? A gente já tem essas várias fragilidades e a gente não pode brincar com isso. E aí, pensando nisso também, a gente também tem uns cursos que a gente direcionou para o patronato, né? Porque a mulher, quando ela é presa, quando ela está detenta, ela sofre o maior preconceito, né, do que o homem. Geralmente, o homem, a mulher que é casada, o marido ele não vai visitar a esposa no presídio, né? E aí, a gente pensando nisso, a gente colocou para o patronato cursos, e a gente vai começar isso em Petrolina, onde a gente vai trabalhar cursos com as presidiárias que estarão em regime aberto e semiaberto. E aí surgiu a ideia justamente de ensinar essas mulheres a fazer absorvente. A empresa que vai ser responsável pelo curso já está providenciando a máquina justamente para levar, para colocar. E aí o próprio patronato achou interessante porque a gente pode, através disso, também ver uma forma de recolocar essas mulheres no mercado de trabalho, não é? Então, é pensando justamente na exclusão, que a gente tem que ver longe e ver como é que pode incluir. A gente se fala muito em inclusão, mas infelizmente muitas vezes a inclusão só está da boca para fora, ela não está para dentro. E nessa sociedade, e uma coisa que eu aprendi muito quando meu esposo foi prefeito em 2007, em Petrolina, ele colocou justamente os presidiários de regime semiaberto e aberto para trabalhar lá na limpeza de rua, e continuam até hoje. E isso é o que? É dignidade, é justamente mostrar às pessoas que não é porque errou uma vez, elas precisam continuar no erro, mas é através de quê? Das oportunidades de trabalho que se pode dar a essas pessoas e até mostrar que o errar é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, quem erra, todos nós podemos errar, mas se a gente tiver realmente a vontade de querer melhorar, com certeza a gente vai encontrar portas abertas. Quando a gente fala de pobreza menstrual, não é só a questão de não ter dinheiro para o absorvente. É que essas casas, muitas vezes, não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico. Não tem banheiro. Não tem água encanada. Isso. A gente esquece que o Brasil, não temos 60% de todo o nosso território nacional, não tem uma rede de esgoto. Isso mesmo. O que mais a gente se desesperava na pandemia é que, assim, fique em casa. E fique em casa, pelo amor de Deus. Mas, assim, que casa? Primeiro, que casa? Segundo, né? Além de ter ou não uma casa, espaço físico, essa casa tem água, né? Essa pessoa vai ter como fazer toda a sua higiene. Sim. Aí vem para a menina, tá, use miolo de pão. Que pão? Estamos numa situação de fome. Eu acho que colocaram um nome muito lindo, né? A questão estamos passando por um momento de dificuldade alimentar, ou até, ela me ajuda, dificuldade alimentar, não. Até falta um nome, para mim é fome. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar, um nome tão lindo para dizer fome. Voltamos ao mapa da fome. Que pão? Segundo, compre pedacinhos de pão. Pedacinhos de pão, tá? Mas compre pedacinhos de tecido, corte para você utilizar. Lava onde? Se não tem água. Né? Lava onde? E a vergonha, que fora que isso, a primeira coisa que ensina, olha, é sujo, esconda, tenha cuidado, né? Menina, né? Não pode, ninguém pode ver que você está menstruada, porque você já começa a incutir isso em criança, né? Então, imagina um adolescente que desceu o seu primeiro fluxo, já está com medo e dentro da sua casa você não tem o básico que é saneamento. Aí entra em outra questão que é a questão de onerar o Estado. Tá. Mas será que a gente não poderia pensar hoje, cada vez mais, na receita do Estado ser voltada para uma perspectiva de gênero, Bela? Sim. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente está tendo vários países que está fazendo isso, pensar um orçamento público sobre o viés da perspectiva de gênero. Mas aí o nosso feminismo tem que avançar muito. Estamos a passos de tartaruga mas estamos já discutindo, olha que coisa boa. E a nossa tristeza maior é que quando um projeto desse vai para a Câmara Federal, ele é vetado. Você está entendendo? A gente está em desgoverno, né? Então, Dulce, é vetado, mas tentou. E estamos avançando. Eu sou sempre dessa ideia, não do luto, a luta.
Foi vetado, mas avançou, está sendo discutido na sociedade, porque a gente termina que a gente fica muito na academia, mas a gente precisa estar na base, a gente precisa estar na escola, perfeito. por isso que é tão importante um programa como esse, porque a gente esquece, a gente fica isso na academia, a gente fica lá dentro dos rincões do Congresso, né? Ou até mesmo Eu aqui acho que a na gente vai ter que LEP. marcar outro programa, porque infelizmente a gente já está se aproximando do fim e eu não queria deixar de pedir uma sugestão de leitura para vocês. Que livro vocês sugerem? Olha, eu vou ser suspeita para falar desse livro, mas recentemente eu fui coautora de um livro, Mulheres de Sucesso, lá da Vale Editora, tá certo? E o que é super bacana nesse livro é porque ele traz história de várias mulheres lá do sertão, tudo. E acredito que eles logo estão chegando à capital. E nessas histórias você vai encontrar realmente coisas fascinantes, de mulheres que se sobressaíram, de mulheres que saíram do nada e que hoje realmente são professoras qualificadas, que são médicas, que são profissionais liberais. Então, eu recomendo esse livro. Aninha? Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Né? Ele é um livro maravilhoso, até ia trazer. E para terminar, um bate-bola. Eu falo uma palavra e vocês respondem com outra palavra. Mulher. Perfeita. Acho que inspiração. Né? Mãe. Proteção. Cuidado, acalento. Pernambuco. Estado maravilhoso. Eu ia dizer imortal, né? Mas acho que é acolhimento também, já que eu não sou daqui. Né? E tanta conquista que veio desse estado. É isso. Foi mais um Seu Direito, com esse tema que interessa a todos nós. Feminismo não é uma pauta de mulher, é uma pauta de interesse de toda a sociedade. É uma pauta para homens e mulheres que acreditam em democracia. Continue conosco. Até o próximo.